Dito isso, eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no texto, no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2. Nós temos feito a exposição desse livro e vamos seguir agora no último dos capítulos escrito aí pelo profeta Abacuque. Eu vou fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar em silêncio nas suas Bíblias. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, tem pouca alteração. Os irmãos acompanham nas suas versões. Diz assim a palavra de Deus: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, diante da tua palavra, Senhor, nós nos quedamos, ó Deus. Nós declaramos um coração, Senhor, desejoso de aprender mais do Senhor, de sermos edificados, ó Deus, ensinados, encorajados, confrontados pelo Senhor com as verdades eternas, ó Pai, reveladas nas tuas santas escrituras, para que, ó Pai, a partir disso, ó Deus, possamos caminhar com firmeza, com propósito, possamos caminhar, Senhor, confiantemente diante do Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite, ó Deus. Faz isso não por nós, mas pelo amor que tu tens ao teu Filho amado Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário sobre as nossas vidas para nos justificar diante do Senhor. Assim nós te oramos, no nome precioso do teu Filho, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, eu tenho tido por certo que o impacto dos problemas nas nossas vidas, e obviamente nós sabemos que os temos, eles estão intrinsecamente ligados à identidade que nós acreditamos ter. Ou seja, o impacto dos problemas nas nossas vidas está diretamente ligado a quem nós acreditamos que somos, a nossa identidade. Certamente nós sabemos que somos pecadores, miseráveis, somos imerecedores da graça de Deus. Sabemos que essa graça que veio sobre nós é uma graça, como eu disse, imerecida. É uma graça que nós não compramos, que nós não contribuímos para tê-la, que nós não temos nenhuma obra para apresentar diante do Senhor para exigir que essa graça venha sobre nós. Essa graça, nem mesmo o fato de nós termos aceitado ao chamado de Cristo pode imputar a nós qualquer mérito, porque a graça é irresistível para aqueles que foram eleitos pelo Senhor. Isso é bem certo que nós sabemos dessa nossa condição de pecadores e imerecedores da graça. Porém, muitas vezes, meus irmãos, nós perdemos de vista a identidade que também nos é verdadeira. A identidade que, uma vez regenerados pelo sangue do Cordeiro, a identidade de que, uma vez justificados dos pecados pelos méritos de Cristo, nós somos filhos de Deus, adotados pelo Pai, herdeiros, co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Os teólogos, quando se debruçam sobre a soteriologia, ou seja, o estudo da salvação, eles se desgastam ao ponto de trazerem luz, trazerem didática para que possamos compreender como essa salvação se dá. E eles compõem algo chamado de Ordo Salutis, ou Ordem da Salvação. E alguns, obviamente, divergem sobre essa ordem da salvação, e nós aqui vamos caminhar com uma dessas definições, defendida por Luiz Berkoff, e obviamente bebendo no reformador João Calvino,
que acredita que existe uma lógica no processo de salvação. E ele vai assim estabelecer alguns pontos, ou essa lógica que se complementa no processo de salvação. E ela é a seguinte: a chamada, obviamente estamos falando dos eleitos, mas a chamada, ou seja, a pregação da palavra, a regeneração, que é a chamada interna ou eficaz, a conversão, que inclui tanto o arrependimento como a fé, a justificação, que é o momento no qual Deus derrama sobre nós os méritos de Cristo, o sangue de Cristo, e somos perdoados dos nossos pecados, a adoção de filhos, a santificação, que é o processo no qual todos aqueles que já receberam o Senhor Jesus Cristo estão, a perseverança dos santos e a glorificação que nós aguardamos no dia do Senhor Jesus. Mas eu quero chamar a sua atenção justamente para o ponto da adoção. Todos eles concordam que em algum momento, depois da justificação, nós somos adotados pelo Senhor. Isso faz toda a diferença. Nós poderíamos muito bem ter sido salvos tão somente, e isso já seria maravilhoso. Nós já teríamos motivo para glorificar a Deus todos os dias, por toda a eternidade. Mas como a bondade de Deus, ela sobrepuja em muito o nosso entendimento, Deus não só nos salva da condenação, nos trazendo para o reino do Filho do seu amor, como Ele diz assim: você não vai ser só um servo no reino, mas você vai ser o meu filho, vai assentar na mesa comigo e vai herdar todas as coisas que eu criei juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Nós somos filhos do Rei dos Reis, do Senhor de toda a glória, daquele que nos ama com amor eterno, daquele que nunca nos abandona. E eu quero que você se aproxime desse texto com essa convicção de identidade, porque creio eu, essa era a convicção de identidade que habitava no coração do profeta Abacuque, e nós vamos ver isso ao longo da exposição desse texto. Como eu falei, meus irmãos, nós estamos expondo esse texto, esse livro do profeta Abacuque, essa profecia do profeta Abacuque, em alguns sermões, e cabe aqui nós, já que estamos no último dos capítulos, fazermos uma contextualização. Como os irmãos bem sabem, esse livro foi escrito pelo profeta Abacuque. Ele é o 8º dos 12 livros chamados de profetas menores, não porque tem menos importância, mas porque são livros menores do que o dos grandes profetas, como Isaías, Ezequias e Isaías, Jeremias. Mas não somente isso, meus irmãos, ele também tem uma dinâmica muito peculiar. Abacuque difere de todos os outros escritos proféticos, tanto dos profetas maiores como dos menores, porque ele tem uma dinâmica de diálogo que muda, no sentido de que todos os outros são Deus fala com o profeta fala com o povo. Nesse aqui você vai tão somente ver o diálogo de Deus com o profeta Abacuque, do profeta Abacuque com Deus. Aqui você não vai ver aquele dizer que nós encontramos nos livros proféticos: assim diz o Senhor, como um decreto de Deus para o povo, mas você vai ver um diálogo do profeta com Deus. E isso torna esse livro único nas Sagradas Escrituras. Nós pouco sabemos acerca da vida do profeta Abacuque. O seu nome é tão somente citado aqui, em nenhuma outra parte da Bíblia, mas o apóstolo Paulo, em 2 ocasiões, resgata um texto escrito aqui pelo profeta Abacuque, nas suas epístolas, um texto que fez a diferença na vida da cristandade, que diz que o justo viverá pela sua fé. O reverendo Hernandes chega a dizer que esse é um dos textos bíblicos de maior impacto para a proclamação da fé cristã de todos os tempos. Abacuque viveu num tempo difícil, um tempo contemporâneo ali ao profeta Jeremias.
ele exerceu o seu ofício profético debaixo ali da autoridade civil de 2 reis, Joaquim e seu filho Joaquim, 2 dos últimos reis de Judá antes da invasão babilônica. E se você for buscar referências sobre esses reis em crônicas ou em reis também, você vai ver que eles foram maus para o povo. E você vai ler em algumas passagens dizendo que eles fizeram o que era mal diante do Senhor. Reis que levaram o povo ao pecado, que levaram o povo a práticas difíceis, ruins, a perversidade. E o povo mergulhou no tempo de trevas e Abacuque acompanhou tudo isso. E a ideia aqui, meus irmãos, é que nós possamos entender como o profeta Abacuque, ao longo do texto, ao longo de todo esse livro, ele vai evoluir de um total desespero, de uma disposição de total desespero, para uma disposição de alegria e de compor um hino de louvor ao Senhor. No capítulo 1, no versículo 1 e do 1 ao 3 ali, você vai ver claramente a queixa do profeta. Versículo 1 ao 4, você vai ver a queixa do profeta. É a primeira coisa que o profeta escreve aqui. É uma queixa, uma forte queixa contra o Senhor. O que nós podemos chamar de a primeira luta do profeta Abacuque com Deus. Perceba como ele escreve essas palavras iniciais. Ele vai dizer: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade, porque toleras a opressão? E ele continua questionando a Deus, porque da inércia e da falta de resposta de Deus às suas queixas. Claramente o profeta aqui, ele por diversas vezes se apresentou diante do Senhor, buscou a presença do Senhor, ele levou a sua queixa ao conhecimento do Senhor, e ele não via ou não percebia o agir de Deus para solucionar aquela situação. O profeta, ele então luta diariamente, perseverantemente, por muitos dias, com o Senhor, pedindo ao Senhor a bênção de Deus para mudar a vida daquele povo. E aqui, meus irmãos, nós já percebemos um primeiro ensinamento, que pode nos levar a entender como sair vitorioso das batalhas que a vida nos impõe. E o primeiro ensinamento que nós vemos aqui com o profeta Abacuque é que, assim como o profeta Abacuque, nós precisamos lutar com Deus. E isso não deve soar estranho para nenhum de nós, porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos o exemplo de Jacó, que para nós é o exemplo mais claro de alguém que luta com Deus para ter do Senhor a sua bênção. Aquele texto fala que Jacó lutou corporalmente com o anjo do Senhor, e por anjo do Senhor você pode entender uma cristofania, ou aparição de Cristo no Antigo Testamento. E ali ele foi tocado e abençoado pelo Senhor. Lutar com o Senhor, meus irmãos, nada mais é do que, ou lutar com o Senhor, nada mais é do que se colocar diante do seu trono de graça, se humilhar diante dele, buscar a sua presença, estender a sua mão para buscar o toque do Senhor no sentido espiritual. É labutar diariamente diante do Senhor, levando a sua oração, a sua petição, a sua queixa, o seu questionamento. Quando nós temos nossas demandas na nossa vida, e quem tem demanda jurídica, se pudesse, estaria todo dia ali conversando com o juiz para pedir para ele resolver o seu problema. Mas quando nós temos o acesso ao trono de graça daquele que é o juiz dos juízes, o Senhor dos senhores, e é o nosso Pai, muitas vezes nós não nos colocamos dessa maneira.
de insistir, de buscar, de estar diariamente aos pés do Senhor, implorando pelo seu favor. Abacuque fez isso por um bom período, a ponto dele chegar a gritar ao Senhor: Senhor, o Senhor não tem me ouvido. O autor aos Hebreus, quando fala acerca da vitória de Cristo, nosso grande sumo sacerdote, ele vai dizer que agora nós podemos nos chegar com confiança ao trono da graça, para receber misericórdia e acharmos graça, a fim de sermos socorridos em ocasião oportuna. Ele vai dizer que nós devemos nos chegar com confiança ao trono de graça. Mas após isso, meus irmãos, após colocar diante do Senhor a sua petição, o profeta, ele não tem a resposta que ele queria. É muito claro, é fácil de entender que Abacuque buscava uma restauração do povo. Abacuque orou e pediu para que Deus sanasse aquela maldade que havia no povo, aquela impiedade. Muito provavelmente Abacuque esperava um reavivamento, uma ação sobrenatural de Deus no coração do povo. Mas Deus responde de uma forma diversa à vontade de Abacuque. Deus vai dizer que vai mandar os caldeus para atacar o povo de Judá. E que aquele povo caldeu, os babilônicos, eles eram terríveis, violentos. E Deus descreve como eles eram ao longo desse texto. E Abacuque fica em desespero. E Abacuque, mais uma vez, diante daquela notícia, veja só, a realidade de Abacuque era uma realidade terrível, de impiedade do povo, de violência entre eles. E Abacuque luta com Deus e diz: Senhor, resolve esse problema, tu não está me ouvindo. Abacuque luta, busca o Senhor, até que o Senhor responde a Abacuque e diz: Abacuque, eu estou te ouvindo e tu vai ver, farei no meio de vós obra tal que tu não vai acreditar. Eu sempre digo, quando falo nesse texto, que se eu fosse Abacuque, eu estaria esperando uma obra assim tremenda de reavivamento. E aí, quando ele diz isso, ele vai dizer: e enviarei os caldeus. Fica tranquilo que os caldeus vão chegar. Eles são impiedosos, pavorosos, violentos, e eles vão destruir o povo por conta do pecado do povo. Então, quando Abacuque se coloca ou se vê diante dessa segunda situação de problema agora vindo de fora, Abacuque não faz outra coisa. Ele luta novamente com Deus. Ele apresenta diante de Deus a sua queixa novamente. Mas perceba, meus irmãos, não é que Abacuque discordava, por assim dizer, de Deus. Óbvio que o desejo dele era outro, mas Abacuque, ele queria entender os propósitos de Deus. E ele vai dizer: Senhor, como que tu vai usar um povo menos justo para disciplinar um povo mais justo? Como que tu vai usar esse povo ímpio, idólatra, e ele vai citar a idolatria do povo, para punir o teu povo? Senhor, tu é tão santo de olhos que tu não pode ver a maldade. Como que tu vai fazer isso? Abacuque ficou querendo entender os propósitos do Senhor. E perceba, ele não buscou orientação em outro lugar. Ele foi de novo ao trono de graça do Senhor. Ele foi de novo buscar a presença do Senhor. Ele lutou novamente com o Senhor. Em terceiro lugar, meus irmãos, nesse contexto, nós vamos ver a derradeira resposta do Senhor a Abacuque. Ela está aí no capítulo 2, quando Deus responde a Abacuque, e mesmo diante da queixa de Abacuque, o Senhor diz: ok, Abacuque, entendi a sua queixa, mas deixa eu te explicar, os caldeus eles vão para aí, eles vão invadir o povo, vocês serão exilados. Mas ele vai dizer uma coisa maravilhosa aqui, que vai trazer esperança ao coração do profeta e vai esclarecer o seu entendimento. Está aí em Abacuque capítulo 2, versículo 4, quando ele vai dizer: mas o justo viverá pela sua fé. Nesse texto, o Senhor vai revelar a Abacuque de que aquilo iria de fato acontecer nos dias de Abacuque, que Deus puniria posteriormente os caldeus pela sua maldade,
Mas ele vai dizer algo mais tremendo, ele vai dizer: o justo vai viver pela sua fé, o remanescente continuará, o meu povo vai continuar a existir, eu não vou exterminá-lo. E é diante dessa verdade, meus irmãos, que o profeta Abacuque, então, no capítulo 3, ele passa não mais a questionar, não mais a lutar com Deus, desta forma de questionamento, mas agora ele se apresenta diante de Deus como um adorador, cheio de alegria por aquilo que ele entendeu ser o propósito de Deus. Nós pretendemos, meus irmãos, entender agora, nesse texto, como que as reações do profeta Abacuque apontam para um ensino para as nossas vidas de como nós podemos vencer mesmo em meio às tribulações. Primeira coisa que o profeta vai nos mostrar nesse texto que nós lemos, capítulo 3, 1 e 2, é o seguinte: diante das revelações de Deus, o profeta compõe uma oração em forma de canto. Versículo 1 vai dizer a oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Perceba que Abacuque, meus irmãos, ele vai demonstrar aqui, diante desse cenário, diante dessas declarações que ele recebeu, diante do entendimento que ele teve acerca do propósito de Deus, ele vai demonstrar um espírito adorador. A disposição do seu coração foi a de compor um cântico de adoração ao Senhor. E ele compõe não somente um cântico, mas um dos mais belos e conhecidos cânticos registrados nas Sagradas Escrituras. E perceba que Abacuque, ele escreveu esse cântico, meus irmãos, com o intuito, dizem alguns comentaristas, não somente de ele mesmo louvar ao Senhor, mas ele ficou tão impactado com a bondade de Deus em preservar o povo, em disciplinar, porque um pai disciplina o filho, mas de preservar o povo, que ele fez um cântico convidando ou convocando outros também a louvar juntamente com ele. É por isso mesmo que nós estamos aqui hoje diante desse texto, porque nesse tempo Abacuque escreveu esse cântico de louvor, registrou pela operosidade do Espírito Santo, e nós o temos aqui hoje. Ele faz uma convocação ao louvor ao Senhor. O profeta, lá no capítulo 1, ele questiona. Agora, ele demonstra um espírito adorador. Diante dos problemas, meus irmãos, que nós também enfrentamos na vida, nós precisamos ter o mesmo espírito do profeta Abacuque. É óbvio que nós devemos nos apresentar diante de Deus e questionar. É lícito quando fazemos isso de coração aberto, de coração puro, querendo entender as situações da vida. É óbvio que nós podemos pedir a Deus e colocar diante dele as nossas petições, mesmo que tudo demonstre que o caminho está indo para o outro lado. A palavra de Deus nos diz que nós devemos levar as nossas petições ao Senhor. Nós somos ensinados a isso. Mas diante dessas situações, mesmo que elas não sejam aquela que nós desejamos, nós devemos saber que no final a vitória é do povo de Deus. Nós sempre sairemos vitoriosos, meus irmãos, porque o nosso Deus nos fez vitoriosos em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz que nós já vencemos em Cristo, porque nenhum mal pode nos apartar do amor de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que nós não entendamos naquele momento o que está acontecendo, certamente José não achou, quando foi jogado naquele buraco pelos seus irmãos, depois resgatado e vendido como escravo, certamente ele não achou que Deus estava fazendo aquilo para levá-lo a ser governador do Egito. Eu duvido muito. Ele não entendeu em primeira instância
José era alguém que tinha o coração posto no Senhor, ele orou muitas vezes, foi preso, mas no final o Senhor deu a vitória a José. Ele não somente se tornou governador, como ele foi o salvador do povo de Deus, porque foi jogado ali, porque passou pelo que passou. Nós não entendemos muitas vezes, assim como o profeta Abacuque não entendeu os propósitos de Deus, mas nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos louvar ao Senhor qualquer que seja a situação, porque se a nossa disposição em meio ao problema é de louvar e glorificar ao Senhor, nós já vencemos, porque a nossa confiança está posta no Senhor. O profeta não só compôs um hino de adoração, mas em segundo lugar ele buscou conhecer os propósitos do Senhor. Diante da situação, ele diz: ó Senhor, eu sei que vai ser terrível. E, meus irmãos, eu não quero que vocês diminuam o sofrimento do profeta. Muitas vezes, por nós estarmos tão distantes do fato bíblico, nós não conseguimos entender o sofrimento ali, muitas vezes passado. Abacuque queria ver seus amigos, sua família, seus conhecidos. Ele ia ver, porque foi no tempo dele, mortos pelos caldeus. Ele ia assistir isso. Um dia desses eu via nas redes sociais um vídeo que foi solto agora há pouco sobre as invasões que ocorreram em Israel alguns anos atrás pelo Hamas. E é um vídeo que nos enche de emoção, porque você se coloca no lugar daquelas pessoas. Existem relatos terríveis do que aquele povo passou naquela invasão. E nesse vídeo nós vamos ver um pai desesperado, correndo com seus filhos dentro de casa, os dois no braço. E ele corre para o quintal com os dois filhos, entra num quartinho no final da sua casa, tentando a todo custo proteger os filhos. E os terroristas entram ali e jogam uma granada dentro do quarto. E após a explosão da granada saem os dois meninos, um segurando na mão do outro, e eles entram em casa, e na casa tinha câmera, e dá para ouvir as vozes. E tinha tradução lá, os terroristas colocaram ele no sofá. Um não estava enxergando, eu não sei se ficou cego ou se foi o impacto da explosão. E o outro dizia: você sabe que papai morreu, né? Você sabe que papai morreu. E aí ele dizia: eu quero minha mãe e tal, e aquela aflição. Eu parei de ver o vídeo, não fui até o final, porque pela transcrição dava para entender que os terroristas mataram aquelas duas crianças. Foi isso que Deus revelou ao profeta Abacuque que iria acontecer. A circunstância era essa. Talvez até pior, porque aquele povo era um povo terrível. Mas mesmo diante dessa situação, meus irmãos, o profeta cantou um hino de louvor ao Senhor, porque ele confiava na provisão de Deus. É isso que nós somos chamados a fazer, não em pequenos problemas, mas em qualquer dos problemas. Louvar ao Senhor, ter um espírito de adorador, porque o Senhor preservou esse povo até hoje. Israel está lá, e nós somos o Israel de Deus. Segunda coisa, o profeta buscou conhecer os propósitos do Senhor. Ele vai dizer a oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Versículo 2: tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. A Nova Almeida, ela vai dizer: Senhor, tenho ouvido a tua fama. Aqui o sentido, meus irmãos, do profeta
E a gente concorda com o reverendo Augustus, com o William MacDonald, de que o sentido aqui é de que o profeta, ele se sentia alarmado com a fama do Senhor. E perceba, se você ler todo o capítulo 15, todo o capítulo 3 até o 15, você vai ver o profeta muitas vezes aqui trazendo à luz coisas ou fatos que Deus fez que nos remetem àquilo que Ele fez no passado. Versículo 5 ele vai dizer: adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. No sentido de que, lembrando aquilo que Deus fez com as pragas do Egito. No versículo 3 ele vai dizer: Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Palmer Robson, comentando esse texto, vai dizer que aqui o profeta se referia a dois lugares que são extremidades do deserto, onde o povo de Deus transitou e foi levado a Canaã. Então, meus irmãos, o que o profeta Abacuque diz aqui, que se sente alarmado, é com a fama do Senhor, quando ele rememora quem é o Senhor, tudo aquilo que o Senhor já havia feito para preservar o povo. Ele vai rememorar o Senhor como sendo o Deus da aliança, o Senhor da aliança. Perceba que na sua Bíblia, no versículo 2, Senhor está escrito em caixa alta. Essa é uma forma que os tradutores encontraram de traduzir todas as vezes que o texto original chama Deus de Yahvé. Yahvé quer dizer o Deus da aliança, o Deus que era, que é e que sempre será, o eu sou. Esse Deus da aliança, meus irmãos, é que Abacuque traz à sua memória, lembrando tudo aquilo que ele havia feito. Abacuque, ele busca entender os propósitos do Senhor olhando para o passado. Olhando para o passado, meus irmãos, Abacuque, ele projeta aquilo que seria o futuro. Ele vai rememorar quem é aquele Deus que falou com ele. E ele vai dizer: Senhor, eu sei quem Tu é, eu sei o que Tu fez no passado. Eu sei como Tu conduziu o povo e tirou o povo do Egito. Eu sei como Tu preservou o povo até os dias de hoje. E ele vai escrever isso ao longo do capítulo 3, acerca dessa ação de Deus na vida do povo. Abacuque, ele busca o conhecimento do Senhor, o conhecimento acerca do Senhor. Porque rememorar os grandes feitos do Senhor nos traz esperança, conforto, certeza de quem é o nosso Deus. Então, diante de grandes problemas, meus irmãos, nós devemos não só manter um coração devoto a louvar ao Senhor, mas também devemos buscar nos lembrar de quem é o nosso Deus. Buscar um relacionamento íntimo, porque é nesse relacionamento íntimo que nós conhecemos o Senhor e que nós trazemos ao nosso coração essas certezas. O Senhor é aquele que preservou o seu povo ao longo dos anos. E quando nós olhamos para essa preservação, meus irmãos, nós temos que olhar para nós mesmos, porque nós somos o Israel de Deus. Eu dizia aos meninos esses dias em casa, eu dizia: olha, essa história aqui que nós estamos lendo do Antigo Testamento, essa é a nossa história. Essa não é a história de um povo de Deus, essa é a nossa história, a história de todo o povo de Deus. Porque nós somos a continuação, a extensão, nós somos o enxerto na videira, nós somos o povo de Deus. Que nós possamos conhecer ao nosso Senhor, o nosso Pai querido, e nós vamos ter a certeza que mesmo naqueles momentos mais difíceis, onde a nossa mente quer nos levar ao entendimento que estamos sós, abandonados, que ninguém é por nós, nós vamos ter a certeza de que Deus nunca abandona os seus, de que o Senhor sempre está conosco, de que mesmo o povo de Deus tendo pecado, tendo se afastado do Senhor, o Senhor o preservou, o Senhor o preserva até hoje. Porque o Deus não age, meus irmãos, em reação às nossas ações no sentido de salvação. Porque se assim fosse, nós estaríamos perdidos.
Deus age de acordo com a sua fidelidade, com a aliança que Ele fez comigo e com você. E essa aliança ela é inquebrável, ela é indestrutível. Por isso mesmo o apóstolo Paulo vai dizer: quem poderá nos separar do amor de Deus? Ninguém, nem nada pode nos separar do amor de Deus. É esse conhecimento que o profeta buscou no Antigo Testamento, beber ali, que lhe deu essa convicção. O reverendo Augusto de Nicodemos ainda chega a dizer que muito provavelmente o profeta, em uma das suas estadas nas sinagogas, ele ouviu a leitura do texto sagrado e veio à memória aquilo que Deus havia feito. E ele destaca a importância de nós estarmos no culto público, de ouvirmos a pregação da palavra, porque através da pregação nós também rememoramos aquilo que Deus fez no passado, e esse Deus que fez no passado é o Deus que faz hoje também, é o Deus que faz milagre na minha e na sua vida. Por último, meus irmãos, o profeta, diante dos problemas, ele demonstra não somente um espírito adorador, mas também busca conhecimento de Deus para solidificar a sua fé. E em terceiro lugar, ele faz 3 pedidos ao Senhor. 3 pedidos ele vai fazer. E perceba que esses pedidos, meus irmãos, eles são pedidos que brotam de um coração devoto ao Senhor, de alguém que de fato entendeu quem é o Senhor e o grande amor dele por nós. Porque quando eu e você entendemos o grande amor de Deus por nós, a nossa disposição, meus irmãos, é de agradar ao Senhor, é de fazer a sua vontade, é de ver o seu reino prosperar, é de obedecer, é de glorificar ao Senhor. Versículo 2, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. E ele vai fazer o primeiro pedido. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. O primeiro pedido que ele vai fazer diante de tudo isso é: Senhor, Tu és o Deus que tirou o povo do Egito, que faz maravilhas, eu confio no Senhor. Então, Deus, aviva a Tua obra, Senhor, aviva a Tua obra no decorrer dos anos. Perceba que Abacuque ele vai dizer: aviva a tua obra no decorrer dos anos, Senhor. Ele não lutava mais com Deus no sentido de mudar a decisão de Deus acerca do que Deus ia fazer. Ele já havia entendido o propósito de Deus, mas ele diz: Senhor, lembrando o que o Senhor fez no passado, como o Senhor tirou o povo do cativeiro do Egito, aviva a tua obra no decorrer dos anos, faz a mesma coisa, Senhor. Não deixa que a tua obra, Senhor, no meio do povo se acabe. Traz o teu povo de volta no tempo oportuno. Aviva a obra no meio do teu povo. Abacuque vai pedir para que Deus faça aquilo que ele já havia feito no passado. Do mesmo jeito, Senhor, age nos nossos dias. Preserva o teu povo e traz-o de volta, ó Pai. Abacuque deposita, meus irmãos, e declara a sua confiança aqui no Yahvé, no Eu Sou, no Deus da aliança. Abacuque aqui, ele se debruça, como um filho se debruça no colo do pai, e pede o favor do pai acerca do povo. Esse Deus é o Deus que assumiu a nossa paternidade, meus irmãos. Esse é o Deus que nós podemos chamar de Abba Pai, como cantamos aqui. É o Deus que nós podemos reclinar a nossa cabeça no seu colo e buscar a sua proteção, porque Ele não desiste de nós. Ele é o Deus que nós podemos, assim como o profeta, pedir que avive a obra dele em nossas vidas, que avive o nosso coração. Nós podemos pedir que Ele nos dê uma disposição de coração adorador, de um coração relacional. É isso que nós podemos fazer, porque Ele atende às nossas orações. Veja que o profeta vai pedir isso aqui e provavelmente ele não veria isso acontecer. Mas o desejo dele é que a obra do Senhor prosperasse. O segundo pedido que ele vai fazer vai no mesmo caminho. Ele vai dizer: e no decurso dos anos, faze-a conhecida. O profeta estava preocupado aqui com a glória de Deus.
Ele estava preocupado aqui com Deus e a sua obra serem conhecidas das nações. Ele diz: Senhor, não somente reaviva a tua obra, mas faz com que todo o mundo saiba o que o Senhor fez. Que um dia o Senhor elegeu um povo pequeno, que foi invadido, foi levado cativo, e o Senhor o trouxe de volta, e um dia ele será multidões de pessoas até os confins da terra. O que Abacuque pede aqui é que esse avivar da obra de Deus fosse conhecido. E como que esse avivar da obra de Deus fica conhecido, meus queridos? No registro bíblico e no testemunho que eu e você damos todos os dias. Porque o que Abacuque pede aqui ainda é produzido nos nossos dias. Essa obra que Abacuque faz com que se torne conhecida, Deus nos usa todos os dias para que assim seja. Quando você fala do amor de Deus para alguém, você está fazendo com que a obra do Senhor seja conhecida. O profeta estava rogando a Deus para que os povos, os outros povos e as outras gerações também pudessem ter conhecimento do grande favor de Deus sobre a vida daquele povo. O profeta não sabia como Deus haveria de salvar o povo, mas diante das grandes catástrofes que assolariam Judá, ele pede que o Senhor torne conhecida a forma maravilhosa como perseveraria o povo. Nós temos o exemplo do Salmo 126, quando ali o salmista escreve um hino de louvor ao Senhor pela saída do povo da Babilônia. E eles estão saindo ali, e ele vai dizer que saem cantando com riso, com júbilo, e os povos dizem: de fato, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Os povos reconheceram, e isso foi registrado, aquilo que Abacuque pediu ao Senhor. Os povos reconheceram e reconhecem até hoje, quando eu e você damos testemunho desse Deus. O último pedido que o profeta vai fazer: Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Esse livro, meus irmãos, ele começa no capítulo 1, no seu versículo 1, dizendo: sentença revelada ao profeta Abacuque. Esse livro ele é uma sentença judicial. Ele é um juiz declarando a sentença dele sobre o pecado, sobre o crime daquele povo. Ele é um livro que demonstra o atributo da justiça de Deus sendo aplicada e nos chama a atenção de que Deus, ele exerce justiça sobre o pecado. Por isso mesmo o profeta vai dizer: Senhor, na tua ira, ou diante da ira que tu vais derramar, lembra-te da tua misericórdia. E o profeta apela aqui para um outro atributo de Deus. Deus, ele é justiça, mas ele também é misericórdia. E é por isso mesmo que a palavra de Deus nos diz que pelas suas misericórdias nós não somos consumidos. Porque se fosse tão somente pela justiça de Deus, nós seríamos consumidos. Mas Deus também é completamente misericordioso. Ele diz: Senhor, quando olhar para o povo, lembra-te da tua misericórdia, mantenha a tua misericórdia sobre o povo. Eu sei que o Senhor agirá com ira santa sobre o povo, mas mantém a tua misericórdia. Moisés também fez um pedido parecido ao Senhor, quando daquele momento onde o povo produziu os bezerros de ouro e adorou bezerros de ouro, e o profeta e Moisés se encontra com o povo e ele intercede a Deus. Está lá em Êxodo 34, ele vai dizer o seguinte: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Moisés clama: Senhor, Senhor Deus compassivo e clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Moisés, assim como Abacuque, apelou para a misericórdia de Deus.
E nós precisamos fazer isso. Mas ambos os casos, todos dois, não esquecem da justiça de Deus. Eles afirmam a justiça de Deus. Eles sabem que Deus não tem o culpado por inocente. Mas eles pedem que Deus tenha misericórdia. E a misericórdia de Deus vem sobre nós quando Ele nos vê através do sangue de Cristo Jesus. Isso é importante que nós entendamos. Que Deus, Ele é misericordioso, mas também é justo. É justo, mas também é misericordioso. Para que nós não caiamos na falácia de uma teologia, meus queridos, uma teologia herética que nos apresenta um Deus bobo, um Deus que é mais um gênio da lâmpada, um serviçal, do que um Deus poderoso, justo e governante. O nosso Deus, Ele é de fato misericordioso, Ele é assaz benigno, Ele é bondoso, mas Ele age com justiça. E aqui Ele agiu com justiça, disciplinando aquele povo. Isso nos ensina mais uma coisa: que diante de tanta bondade de Deus, diante da certeza de que Ele é o nosso Pai, que fomos adotados por Ele, que temos a Sua presença todos os dias até a consumação dos séculos, que Ele preparou todas as coisas para ser nossas como co-herdeiros de Cristo, que Ele preparou morada para nós na Jerusalém Celestial, onde diz em Apocalipse que Deus enxugará do nosso rosto toda lágrima. Diante dessas verdades maravilhosas, a nossa disposição deve ser de obediência ao Senhor, porque Ele é um Deus justo. Ele é um Deus justo, e Ele disciplina a todos aqueles que Ele ama. Que diante dessas verdades possamos obedecer ao Senhor, meus queridos, em gratidão por aquilo que Ele fez, que Ele faz e que Ele ainda fará nas nossas vidas. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de sempre, o Deus dos milagres, o Deus que está com os seus ouvidos inclinados todos os dias, a todo momento, para ouvir as nossas orações. Não tem um momento, nem por pior que seja a sua dor, que Deus não está com você, que Deus não está pegando a sua mão. Para concluirmos, meus queridos, diante dessa exposição do profeta Abacuque, a nossa identidade como filhos de Deus, ela deve nos dar a certeza de uma vitória que não pode ser tomada de nós. Abacuque tinha essa convicção, por isso mesmo ele tinha esse relacionamento íntimo com o Senhor, a ponto de lutar com o Senhor, a ponto de cantar um hino de louvor, a ponto de pedir ao Senhor que a obra do Senhor fosse avivada, a ponto de descansar na certeza de que o Senhor tinha um propósito muito melhor do que aquele que ele mesmo pensava. Que nós possamos, como filhos de Deus, ter esse relacionamento íntimo com o Senhor, como um filho tem com um pai, como um filho confia num pai. Que possamos assumir essa identidade, de que nós não somos desse mundo. Estamos no mundo, mas não somos dele, que a nossa morada é a morada celestial, a morada eterna. Que somos filhos daquele que tem todo o poder, toda a glória e toda a majestade. E que ele venha ao nosso socorro. Não há problema difícil demais para o Senhor. Ele é o Deus do impossível. Ele é o nosso Pai querido. Ele é o nosso Salvador. Que possamos depositar as nossas confianças no Senhor, hoje e para todo sempre. Ele seja louvado. Amém.